Minha gente boa, estamos mais uma vez aqui no Pensando Fora da Caixinha. E hoje, um convidado especial, Dr. Valmar. Ele é advogado, direito penal, especialista justamente na área militar. Então, vou deixar ele se apresentar mais um pouquinho. E aí, Valmar, me conta de onde você veio, a sua infância, onde você nasceu, cresceu. Certo. Galera, boa noite. Como o Eric já disse, eu não sou William Bonner. Meu nome é Valmar Flávio, né? Sou advogado, especialista em direito penal militar e administrativo. Já atuei em algumas causas de repercussão nacional e uma internacional, né? Tenho alguma experiência na área e também na área de segurança pública, né? Nós conhecemos um pouco. Entendeu? Estamos aí para contribuir com esse podcast maravilhoso. Me sinto honrado aí com o convite, né? Eu fui convidado agora para um da OAB também, nas próximas semanas, mas estou estreando, estou debutando essa área de podcast, né? É uma novidade para mim. Eu acompanho alguns, né? Inclusive o seu, eu vi aqui a entrevista com o nosso grão-mestre, o Zé Ricardo Salgueiro de Castro. Aliás, eu quero deixar aqui um grande abraço para o meu sereníssimo grão-mestre, né? Um dos melhores, né, que nós temos aí em todo o Brasil. O Zé Ricardo é uma figura fantástica, né? E você teve a honra de poder recebê-lo, e eu ter a honra hoje de estar sentado na mesma cadeira que ele esteve aqui. Então fica aqui o meu abraço para os meus irmãos da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, e em especial para o meu sereníssimo grão-mestre Zé Ricardo Salgueiro de Castro. Beijo para você, meu velhinho. Vamos lá. Vamos lá. Então, meu amado, eu sempre falo aqui que a gente tem uma forma de tentar apresentar as pessoas de uma forma mais próxima, né? Mais íntima, para que quem assista possa se identificar. Que eu acho que as histórias, elas meio que se complementam e se parecem, né? Que é a história do brasileiro, da brasileira que luta e continua lutando e pensando sempre fora da caixinha como superar as dificuldades. Sim. Dentro disso, saber um pouco mais da sua origem. Aonde você nasceu, né? Como é que foi a sua infância, adolescência, onde passou essa parte da sua vida? Cara, eu nasci, na realidade, na cidade do Rio de Janeiro, ali na antiga, já extinta Promatre, né? Ali na Avenida Venezuela. Então sou carioca da gema, né? Passei a minha infância toda no município de Belford Roxo. Tive uma infância paupérrima, não muito pobre. Venho de uma família nada abastada, entendeu? Comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, mas sempre focado nos estudos. Minha mãe, com muito sacrifício, costureira, né? Eu lembro a minha mãe trabalhando muito para que eu pudesse, pelo menos, ter um mínimo do mínimo, né? Numa época muito difícil, né? Hoje as coisas são bem mais fáceis, né? Eu digo isso aos meus filhos, que graças a Deus me ouvem nesse sentido, gostam de conversar comigo a respeito dessa época passada, das dificuldades que nós tínhamos. E assim, cara, trabalhei muito, ralei muito, já vendi picolé no trem, né? Já fui camelô, já trabalhei trampando em feira hippie, sabe? E com 18 anos eu não servi, né? Nem para peso de papel nas Forças Armadas. E, cara, assim, quando eu cumpri minhas obrigações lá com o alistamento militar, que eu não quis servir, eu pedi para não servir, porque eu até então era arrimo de família, né? Que era chamado na época, era o que sustentava. Na realidade não era caô, né? Eu não queria era servir mesmo, né? Sim. E aí, cara, eu fui trabalhar, mas não tinha experiência nenhuma. Então, e precisando muito trabalhar, surgiu um amigo que me mostrou que tinha uma vaga de servente, né, numa empresa que mexia com montagens industriais, e ali eu fui trabalhar de auxiliar de serviços gerais, de ajudante, na realidade,
né? Foi meu primeiro emprego. Muita ralação. Essa empresa, ela prestava serviço para a Shell, ali na Ribeira, né, na Ilha do Governador, no bairro da Ribeira. E foi meu primeiro emprego. Trabalhei muito, ralei muito. Depois fui para a construção civil, ainda como ajudante, lá servente, né? Virei muito concreto, trabalhei muito. Só que, assim, graças a Deus, na minha vida foram poucas as empresas que eu passei, porque eu conseguia fazer, além de me esforçar muito pela necessidade, sempre procurava me dedicar muito àquilo que eu fazia, né? Então, eu trabalhei, por último, foi numa construtora que fazia muitas obras para o Estado, né? Que era até de um familiar do falecido presidente Juscelino Kubitschek, né? Eu cheguei a conhecer a dona Márcia Kubitschek. Que legal. E aí, cara, ali foi me dada uma oportunidade de estudar, né? De trabalhar. A empresa, eu teve um engenheiro que eu tenho, até hoje, eu lembro dele com muito carinho, são dois, que era o André Pinheiro Valente, que ele é até sobrinho da Elô Pinheiro, né? Caramba! Ele e o Sérgio Fernando Fortes, que era um engenheiro baixinho, a gente chamava ele carinhosamente de Serginho. Aqueles caras foram dois marcos na minha vida que me ajudaram muito quando eu quis fazer a minha faculdade, entendeu? Pô, me colocaram para trabalhar num lugarzinho melhor para que eu pudesse estudar, né? E aí eu, né, fiz o meu vestibular, passei, eles sempre me incentivaram muito, não é? Porque um cara muito pobre, um cara que eu era chamado de doutor peão, né? Ou de peão doutor, porque realmente as pessoas ficavam, os outros operários ali, eles ficavam na hora do meu almoço, cara, eu pegava lá minha quentinha e ia comendo, sabe? Lendo ao mesmo tempo, porque eu tinha prova naquele dia, eu não podia me dar, eu não tinha o direito de repetir. Já estava fazendo faculdade na época? Já estava fazendo faculdade, contando um episódio assim, fazendo uma síntese de tudo, sim, né? Sim. Assim, cara, foi assim, para mim, né, é dignificante, porque você saber de onde você veio e hoje está num patamar que eu não sonhava chegar. Não é? Porque de uma infância muito pobre, o sonho aquele chinelo, lembra? Você não passou por isso, que a garota mais tinha as sandálias havaianas, a minha quando arrastava quase fazia faísca no chão, porque era um prego em cada tira. Eu sei como é que é, Então eu tive uma infância, mas graças a Deus, uma das coisas que meu pai e minha mãe nunca deixou faltar foi carinho, né? Amor. Então dinheiro a gente não tinha não, mas amor não faltava dentro de casa. E eu herdei isso dos meus pais e isso, graças a Deus, os meus 3 filhos têm demonstrado para mim o tempo inteiro, né, o quanto de amor, de retribuição o amor que eu dou por eles, que são todos 3 super agarrados comigo. Aliás, um beijo aqui pro Yuri, pro Iago e pra Yasmin, que é a minha caçulinha, né, a minha fofura. Ela não gosta que chame ela de minha bebê, que ela tem 18 anos já. Acabou de chamar. Mas ela não gosta que chame, mas acabou de chamar e tá na internet isso, agora tá na internet, filha, meu bebê. Mas você, já fazendo faculdade, mas em que momento você se identificou e pensou assim, vou fazer esse curso, vou ir para o direito? Em que momento você pensou fora da caixinha, que você trabalhando na área, né, na área industrial, ou como você mesmo coloca, né, peão, né, pedreiro, peão de obra, servente. Porque às vezes as pessoas estão trabalhando nessa pegada e quer fazer engenharia, né? Pô, já tô aqui mesmo, vira mestre de obra, aí vai... Mas chegou a passar pela minha cabeça de fazer engenharia, cara, mas graças a Deus eu deixei de lado. Então, e aí, em que momento que justamente você na obra, você viu, você trabalhando como peão, ou seja, no setor que fosse, você viu, pô, direito, onde te apaixonou, te pegou? Então, cara, Deus é muito justo e perfeito, né? O que aconteceu? Lá nessa empresa, em determinado momento, eles precisaram, e aí eu agradeço muito a esses 2 caras que me ajudaram, o André e o Serginho, Sérgio Fernando Fortes, ele me tira de dentro da obra e me coloca e fala, olha, eu tenho um cara bom para trabalhar aqui no setor de arquivo do departamento pessoal,
que eram muitos homens que trabalhavam lá, né? Então, o que aconteceu, cara? Eu fui para lá para o departamento pessoal e me escalaram, né, para ficar como preposto da empresa. Aquele cara que nas audiências trabalhistas, ele representava a empresa, falava em nome da empresa. Certo. Cara, e ali as advogadas, tinham 3 advogadas que eu sempre acompanhava, né? E elas me fizeram apaixonar pelo direito, sabe? Me tratavam com muito carinho, aí me explicavam as coisas e eu, frequentando aquele ambiente, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Ali... Tá aí, me apaixonei pelo direito. Em que pese, desculpa, em que pese eu não querer ali, sabe? O direito do trabalho, não é? A gente até flerta, faz alguma coisinha, início de carreira, porque você precisa, né, de alguma forma ganhar, e as coisas vinham chegando, mas não era a minha área, entendeu? E aí teve um colega, o Tarcísio Abreu Ladeira, que ele já gostava do direito penal. E hoje ele até faz pouco direito penal, ele faz mais área civil e tal, mas foi ele que me introduziu dentro da área do direito penal, que eu ficava olhando como, direito penal, bicho, quando eu acompanhei, na realidade, o cunhado dele, o Carlos Furtado, né, ele nos orientou muito, ele era advogado também, tinha casos criminais, e aí, cara, nós nos vimos envolvidos ali dentro daquela área do direito penal e tal, cara, aí mais uma vez eu falei, cara, é essa área que eu quero para minha vida, é isso aqui que eu quero. Comecei a estudar, ler muitos livros amarelados, aqueles livros antigos, os que falavam sobre tribunais de júri, sobre os grandes tribunos, e eu, cara, ficava assim, sonhando, sabe, me imaginando fazendo aquilo ali, e depois comecei a frequentar os fóruns, né, mesmo antes dos estágios, né, que são obrigatórios, eu comecei a frequentar os tribunais de júri, assistir os tribunais de júri. Cara, simplesmente se apaixonou. Assim, eu me apaixonei, eu tinha orgasmos, assim, de ver aqueles debates jurídicos, sabe? Vi grandes juristas, grandes tribunos em debate, tanto da parte do Ministério Público quanto da parte da defesa. Cara, aquilo ali é apaixonante, bicho, é apaixonante. Em que pese não ser muitas das vezes uma coisa muito justa, né? Os vereditos emitidos por aquelas 7 pessoas do povo, né? Mas eu sou um eterno apaixonado e depois me especializei, né? Eu faço júris, tribunal de júri, mas sou assim, hoje especialista no direito penal militar e o direito administrativo. A maioria 90% dos meus clientes são policiais, desses 90%, 80% são policiais, vamos botar 70% são policiais militares, os demais policiais civis, policiais rodoviários, policiais federais. Algum bombeiro e tal. Bombeiros, né? Bombeiros até bem poucos, né? Bem poucos. Entendeu? Acho que o bombeiro dá menos trabalho. Aí, você lembra do seu primeiro cliente na área na área militar? Sim, lembra? Lembro, digo... E o que você pode contar desse caso? Foi um fato assim que deu muita repercussão na época. E eu recém-formado. Cara, esse cara é irmão. Gente. É irmão. Nosso irmão, né? Um cara hoje que é um marco dentro da nossa instituição, né? E ele, coitado, policial militar, tinha acabado de entrar numa equipe, né? E essa equipe foi acusada de ter cometido um crime. Só que, para a sorte dele, e ele chegou a ficar preso. Oxe. Só que as informações, naquela época, isso em 2001, 2002, 2001, 2002, se eu não me engano, as informações não eram... Nós não tínhamos esse aparato tecnológico todo para as informações chegar rápido de um lugar para o outro, sabe? Não casava um órgão, era totalmente desligado do outro.
E já o serviço de inteligência da polícia sabia que ele não estava sequer na equipe nessa época. Né? Ele tinha acabado de chegar na equipe. Era outrora, era antes dele entrar. Era. Cara, e esse cara sofreu preso alguns meses, né, no antigo batalhão de choque. Ali ele ficou preso e além de tudo, ele era meu amigo. E é meu amigo até hoje, além de um grande irmão. Cara, aquilo, sabe? Eu falei, cara, e pior de tudo, como foi um caso de muita repercussão, a imprensa toda em cima de mim. Quando eu entrei no prédio da polícia, no dia dos fatos, no dia que eles que decretaram a prisão deles, a imprensa toda ali, brother, pensa assim que tinha umas 15 câmeras com aqueles microfones num recém-formado, com um problema daquele na mão. Tinha outros advogados, sim, né? Sim. Mas que não sei por que vieram em cima de mim, brother. Bum, aquele monte de microfone na minha cara, sabe? Aí tu, hein? Tem que... Não, mas o que o senhor com a linha de defesa? O que houve? O que o senhor vai falar? Pensa rápido, Valmar. Pensa rápido, desgraçado. O que aconteceu? Falei, não posso me manifestar sem a anuência dos outros colegas, porque não estou sozinho. Eu tenho outros colegas da minha equipe que estão trabalhando. Olha a seriedade. Gente. Não tinha ninguém, velho. Eu era um recém-informado. Mas, doutor, o senhor pode falar? Não, por favor. Eu vou saber ainda o que está se passando. Sabe? Da cintura pra cima, eu era o melhor dos advogados. Da cintura pra baixo, cagão, velho. Tremendo, as pernas tremiam, porque parecia que estavam apontando armas pra mim, velho. Caraca, batendo... Sabe, cara, Não parecia que eram câmeras, sabe? Aquelas câmeras, parecia que eu tava lá na guerra da Palestina, sabe? De Israel com a Palestina, com aquela bazuca apontada pra mim. Então aquilo ali, cara, foi uma coisa que eu não vou esquecer jamais. Né? Eu não vou esquecer jamais. Antes de entrar no... Mas ele foi, graças a Deus, foi absolvido. Inclusive, o próprio ex-secretário de Segurança esteve depondo, e o juiz é um juiz linha dura, tá? E falou, não, por uma infelicidade, não houve o contato de serviço de informações com a equipe que fez a prisão, tal, mas ele é totalmente inocente, ele não era para estar nessa história. Então, eu tenho um apreço muito grande por esse irmão, que eu sei a lisura, né, a conduta dele até hoje. Entendeu? Um grande irmão. O direito penal, ele... na verdade, o direito como um todo, né? Ele é muito sério. Mas... Não quero te interromper, mas já te interrompendo. Bota água pra lá, já que você me ofereceu. Tá certo. Um brinde ao podcast. E hoje é aniversário do nosso entrevistador aqui, meu amigo Eric. Então... Um brinde, Eric. Obrigado, meu irmão. Sucesso aí. Beber sem brindar e brindar sem beber dá azar. Né? Então, o direito penal, mas principalmente militar, né? Porque lidar literalmente com a segurança, com os agentes de segurança, os trabalhadores da área de segurança. É um assunto muito sério e normalmente situações que se perdem vidas. Eu acho que é a maioria, né? Uma boa parte tem sempre alguma vítima. Sim. Então, mas mesmo assim, antes de entrar nesse assunto muito mais sério, tem alguma história que seja um pouco mais leve? Porque deve ter algumas histórias de alguns policiais, algumas coisas cômicas que podem... se tem duas histórias aí, uma ou duas. Você quer saber daquelas piadinhas do que acontece? Que não são... Eu vou te contar aqui, né, a história, né, que não é história, é história mesmo, que virou uma piada, né, uma coisa, mas que isso foi fato, isso aconteceu lá em Duque de Caxias, de dois policiais que estavam numa viatura, numa rádio patrulha, no RP. Eles tinham acabado de chegar no município de Duque de Caxias, naquele batalhão. Novos, não conheciam a área, as áreas conflagradas, qual era a área conflagrada ou não. E naquela época, né, as informações também ainda eram que um tanto desencontradas. Bom, esses dois policiais, inadvertidamente, entraram na chamada área vermelha, área conflagrada, ou seja, perto, ao lado da comunidade, na rua de acesso à comunidade. Rapaz,
Tiro certo. Alvo, tiro alvo. Ou seja, viraram alvo Patina na dos lagoa. traficantes, né? E tiro daqui, tiro dali, os dois sozinhos, pega no rádio da viatura, prioridade, o outro pega o celular, pô, me ajuda, irmão, ligando pros outros colegas que estavam em patrulhamento, quem estava por perto, ligando pro batalhão. E aí, né, o policial do outro lado da linha pergunta, aonde é que vocês estão? Cara, eu não conheço muito isso aqui não, pô, a gente tá chuva de bala aqui, eu vou fazer, pô, vê, cara, um ponto de referência. Tá bom, eu tô perto da Hemobras. Uma empresa. Da Hemobras. Uma empresa, Hemobras. Cara, Hemobras, tá, pô, só isso aí é a referência que eu tenho aqui, eu tô vendo a placa aqui, Hemobras, pô, e a bala comendo. Hemobras. E nisso, cara, né? Até os policiais identificarem o local onde é que é essa tal de Hemobras, não sei se por coincidência, os policiais chegaram até o local, mas aí já tinha cessado o tiroteio, né? Os caras já tinham se recomposto, sei lá se estavam todos sujos e tal, ou não, porque foram surpreendidos. Os caras, cara, mas você demora a chegar, claro, cara, porra, você deu uma referência que eu não sei, cara, que raio de Hemobras é essa? Tá ali, ó. Era a placa laranja escrito em obras. Meu Deus do céu. Isso não foi... Mentira, não é isso piada. Foi fato. É um fato que virou piada. Que o pessoal da antiga, lá do Batalhão de Caxias, conta e sabe dessa história. Hemobras, meu irmão. Mas é o desespero do cara, né, bicho? Pô. Não, você tá tomando um monte de tiro, meu irmão. Cara, olha, das histórias, das coisas engraçadas, tem muita coisa. É lógico, nós estamos falando aqui de uma instituição séria. Sim. Mas que é feita de homens e de... Que tem situações... de convivências ali, sabe? São companheiros de farda, uns com muita cultura, outros sem nenhuma. Sim, houve época na polícia que isso lá nas décadas e décadas passadas, que o cara só precisava saber ler e escrever para entrar para a polícia. Sim. Ganhava-se muito mal, né, naquela época. Então, cara, o cara entrava e ia ser policial, assim, porque tinha que comer, tinha que levar o sustento para casa, mas o salário era uma porcaria. Certo, então, exato. Entrava, né? O cara precisava saber ler, escrever e dar tiro. Né? E colocar a vida em risco, né? Colocar a vida em risco, Ou seja, literalmente... Mas era numa época que o Rio de Janeiro não era o que é hoje, não. Não era tão violento. Não. Hoje a violência, ela tá no outro patamar. Era uma época da nossa outrora chamada Cidade Maravilhosa, né? Mas realmente deixou de ser há muito tempo, infelizmente, né? Por tudo que viemos aí nos últimos dias... Na última década. Agora, justamente entrando numa questão mais séria, né? O direito, você justamente tem uma vivência, né? Policiais militares, comandantes, delegados, né? E acaba vendo a realidade deles, né? Como é no dia a dia. Obviamente que a gente encontra maus profissionais em tudo que é área, né? A polícia acaba sendo um para-raio de toda a mazela social, né? Mas também, às vezes, alguns outros maus profissionais acabam levando uma má reputação, né, para a instituição. Como é que você enxerga essa realidade que a sociedade enxerga da polícia, né? Uma parte da sociedade, acho que não é toda a sociedade, uma parte da sociedade, e o que a polícia tem feito, no seu conhecimento, na sua vivência, né, para conseguir diminuir essa visão ou modificar essa visão, né? Você como advogado e como também cidadão. Bom, eu posso dizer com propriedade, cara, porque né, desde o ano 2021 eu frequento o ambiente policial militar, as delegacias de polícia civil, tenho muitos amigos delegados de polícia, coronéis de polícia, de soldado a coronel, agente penitenciário. Então eu circulo muito nessa área da segurança pública. Cara, infelizmente, né, isso é o normal do ser humano, né? Toda instituição, você tem bons e maus profissionais. Isso é notório. Na advocacia nós temos, né? No direito nós temos, na medicina nós temos, né? O mau profissional, as pessoas têm que levar em consideração que
é uma gama muito grande. Olha só o último concurso, quantos candidatos nós tínhamos para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não vou nem falar da Polícia Civil, que a Polícia Civil já há algum tempo, né, já não abria concurso, mas teve agora o concurso recente também que bastante candidatos. Teve bastante mesmo. Mas você pensa, cara, que o número é muito grande. Por mais que seja feito um filtro, sempre cai, né, um ou outro que vai se perder ao longo do caminho, entendeu? A sociedade ela tem uma visão da polícia, né, e eu não tiro não vou tirar a razão da sociedade de às vezes apontar as mazelas da polícia, porque primeiro a mídia, né, cara, às vezes transformam, né, os policiais em verdadeiros monstros, não é? É lógico, volto a dizer, como em qualquer instituição, você vai ter os bons e os maus. A história sempre foi assim. Exato. Né? Você vê que entre os 12, né, entre os discípulos de Jesus... Teve um. Também tinha que ter um. Entendeu? Então toda instituição tem. Dizer assim, o que vai ser feito, o que pode ser feito para melhorar essa imagem da polícia? Cara, desculpa, a polícia não tem como fazer, por exemplo, os policiais não têm como fazer nada para melhorar a instituição quando não depende dele como homem. Olha, ele é regido por um sistema político, certo, partidário. Certo. Não é? Sim, sim. Então, de alguém que ganhou a eleição. Por mais que você queira, você seja um homem de bem, os policiais são homens de bens, você queira mudar o sistema, se você for olhar, não depende deles. Porque eles são comandados por por alguém de um determinado partido político que tem um determinado interesse político. Por isso que eu sempre uso o termo trabalhadores da segurança pública. A gente esquece que eles são filhos, irmãos, maridos, pais de alguém, amigos de alguém. Sim, né? Sim. Então, assim, cara, é uma coisa que, infelizmente, isso é uma utopia, dizer, porque nem nos Estados Unidos, nas melhores polícias do mundo, né, não tem 100% de perfeição ali. Certo. O Rio de Janeiro, cara, eu vou te falar, assim, eu tenho sempre isso comigo. Eu acho que se você pegar policiais de outros estados, pergunta se policiais de outros estados querem vir aqui para o enfrentamento que o policial militar do estado do Rio de Janeiro ele tem todos os dias. O policial militar, ele mata um leão por dia, velho. Entendeu? O policial militar, ele mata um leão por dia. O policial civil, ele mata um leão por dia. E vou te dizer o porquê. Eu que ando nessas delegacias, nos batalhões, eu não sei se você já circulou internamente nessas dependências. Cara, são assim, eu já vi muito, tá? Em muita delegacia, ter os policiais que comprarem, hoje até deu uma melhorada, agora tá até melhor um pouquinho, mas eles terem que comprar do próprio bolso papel A4, papel A4. Na época eu vi o cara carregando um monte de bobina de fax, na época do fax, porque senão não trabalhava, não operacionalizava a polícia. Viatura sem pneu para rodar, rodando com pneu careca, dependendo do padrinho para ajudar a polícia. Ou como é que se juntava para poder fazer alguma coisa. E não vem aqui me dizer que isso não acontece, porque todo mundo sabe que sempre aconteceu. Sim, sim. Depender do padrinho porque o Estado não fornecia. Sim, E o policial tinha que dar o jeito dele, porque tem que atender os anseios, as necessidades da população. Essa mesma população que muitas das vezes mete o pau na polícia, como se todo policial fosse corrupto, como se todo policial fosse matador. Certo. Cara, a polícia do Rio de Janeiro, ela enfrenta uma verdadeira guerra urbana. Cara, você viu, agora, todo mundo viu agora, sabe? E é o que está mobilizando a segurança pública no estado do Rio de Janeiro, aquelas imagens no Complexo da Maré, dos caras fazendo, eu não me recordo se Vila do Pinheiro, foi ali dentro do Complexo da Maré, os caras fazendo treinamento de guerrilha. Porra, bicho. Cara, aquilo ali, aquela imagem vai pro mundo. Logo em seguida você tem os médicos na Barra sendo mortos na Barra da Tijuca. Aqui perto. Sabe? Cara, se
Se as pessoas... Eu tenho um amigo, que eu não posso citar o nome, policial militar, que ele fez um sobrevoo de drone à noite sobre acima do Complexo da Maré. À noite. Ele falou, doutor, você não sabe quantos fuzis nós conseguimos ver lá dentro. Os caras têm um exército. E o Fantástico mostrou agora, a Globo mostrou agora, né? Aquela reportagem que, sabe, que não é surpresa pra mim. Os caras têm ponto 50, velho. Na verdade não é surpresa pra mim o Carioca. A sorte dos policiais que tem que entrar ali é que talvez os caras não saibam usar aquilo. Certo. Porque, sinceramente, aquilo ali perfura o blindado, meu irmão. Perfura o blindado. Eu queria que a população tivesse um pouco mais, um olhar mais atento para as coisas. E outra coisa, tem muito policial hoje, tá? Que tá com medo de trabalhar. Por que esse medo? Esse medo, cara, é de um auto de resistência legítimo se tornar um homicídio. Sabe? Num enfrentamento com... Não estou dizendo que todos eles sejam legítimos, não. Não, sim, eu estou entendendo. Mas porque já aconteceu, eu já tive clientes do auto de resistência dele... Ser legítimo, ser legítimo e ele parar no banco dos réus. Justamente aí entra na questão que você falou, da justiça que não acaba sendo justa, porque aquele que, de repente, é o culpado, deveria... Não acontece nada, às vezes nem para no julgamento, enfim, não sei o que acontece. Eu acho que o mundo é meio assim, né? O cara que tá muito errado passa batido, e o cara que tá certo paga o pato. E cara, assim, eu tenho eu estava até conversando com um dos réus, são 3 policiais militares que estão no banco dos réus. O pai da vítima, que para o Ministério Público era vítima, o cara era traficante, né? Atirou contra os policiais militares que ali estavam. Os policiais militares revidaram a injusta agressão. O cara morreu, né? O traficante lá morreu. E eles foram colocados no banco dos réus. Entendeu? Porque havia uma orla de tatuagem, uma suposta orla de tatuagem no corpo do indivíduo. A orla de tatuagem, para quem não sabe, é um tiro a curta distância, né? Que a pólvora, né? Ela vem queimar quando pega, né? Que ela sai junto com aquela labareda. Só que o cara tinha acabado de sair, ele correu para um beco. Quando ele virou um beco, dentro da casa, né? Na varanda da casa, assim, tinha uma... E ele veio correndo e atirou ele correu desse policial aqui e já veio atirando nesse outro aqui. Que quando houve o, né? Sim. Cara, aconteceu, era o policial ou ele. E o cara tava muito drogado, muito drogado. Sabe quem foi a testemunha a favor dos policiais? E que deu um depoimento lamentável que eu digo na situação que ele se encontrava. O pai. Falou que, infelizmente... O filho era realmente traficante, que desde jovem tentou tirar o filho dessa coisa, e que o filho dele era um cara violento, entendeu? Que já estava cansado, não tinha mais o que fazer e sabia que aquilo ia acontecer e só achava que Deus estava dando muita oportunidade para o filho dele. Esse foi o depoimento do pai, que eu fiquei assim, boquiaberto. Mas assim, justamente, você que tramita muito nessa área, eu fico pensando da seguinte forma. Eu, como leigo, não sei sobre direito, né? Mas o que acontece? As diversas incursões, que eu acho que são necessárias, incursões, enfim, nas comunidades, mas eu me questiono, eu fico pensando fora da caixinha da seguinte forma. Se por acaso a polícia, a segurança pública no estado do Rio de Janeiro, até mesmo a segurança pública nacional, né, investisse mais em pegar na fonte, certo? Esse armamento que chega, como foi o drone que um policial, não pode ser citado o nome, verificou que na Maré, não sei quantos fuzis.
Ou seja, pegasse lá atrás, sabe? Não iria reduzir as incursões dentro das comunidades? Assim, é uma pergunta porque eu lembro do fato daquele tonéis de piscina, de filtro de piscina que vinha com muitos fuzis, que um brasileiro mandava para cá, que parava na mão de tráfico, de milícia, e o cara simplesmente fazia esse processo, passando pelo aeroporto ou pelos portos do Rio, melhor, do Brasil, tendo raio-x em muitos lugares depois, né? A Polícia Federal, eu lembro da reportagem, falando assim, não, há tantos anos o Ministério Público Federal estadunidense, o FBI, sabiam de que ele era acusado tal de vender armas para o Brasil. Aí foram verificar a investigação da Polícia Federal que metade dos fuzis mandados para cá eram compradas com nota fiscal e outra metade sem nota fiscal. E chegava aqui. Isso por mais de 10 anos. O fuzil que matou inocentes, trabalhadores, matou policiais, que também são trabalhadores. Inocentes, assim, quando eu falo, não que o policial não seja inocente, mas não é o trabalhador da segurança. Matou o pedreiro, matou o motorista, né? Que serviu para poder a guerra da milícia que mata um outro. Então, assim, justamente eu fico pensando assim, o que falta, né, para polícia, eu falo justamente gestão pública, né, porque a polícia ela é gerida... Você está falando isso. Você está falando para a administração pública... O que falta, você nessa expertise sua, para justamente pegar e ter menos discussões, porque para mim, a minha impressão é o seguinte, fica um jogo de encenação, certo? Exatamente. Eu tenho uma crise, vou pegar um monte de trabalhador da segurança, profissionais, certo? Que tem várias demandas e problemas pessoais deles, né? E que vão pra lá e sofrem Aí como você falou, Eric, no Caveirão, tempos atrás, não era ar-condicionado. Você entrou, não foi? Sim. Como é que foi? Eu tive a oportunidade de entrar no Caveirão, que ele me mostrou o que eles sofriam ali dentro, né? Calor. Meu irmão, um calor de 35, 36 graus ali dentro. 40, 50 graus. 50 graus. Então, aí, ou seja, o que falta? Aí você coloca essas pessoas lá dentro, já fica estresse total, né? Então, assim, eu quero dizer, essas incursões, aí coloca o policial lá dentro para fazer incursões, né? E a comunidade só vê. Aí é um fato. Nós temos conhecidos, amigos de comunidades, só vê a polícia entrando, entendeu? Armada. Então a criança da comunidade vê o traficante armado e só enxerga a polícia armada. Entendi. Aí eu quero passar para você essas reflexões, pensar junto fora da caixinha aqui, o que a gente, como sociedade, o que a gente tem que fazer, o que falta do poder público? Boa pergunta, Eric. Boa pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta simples. Hoje, quando nós estamos vindo para cá, eu lhe mostrei. O Rio de Janeiro está tomada, né, de aglomerados, chamados aglomerados subnormais, que são as favelas, que hoje não se pode mais chamar de favela, são as comunidades, não é? E olha o tamanho, principalmente na capital. Quando você sai da Baixada para a capital, você passa ali no elevado, você saindo da linha vermelha, você pega toda a extensão da linha vermelha, vai olhando a quantidade de pessoas que moram ali, não é? Quantas pessoas habitam naqueles aglomerados subnormais, tá certo? E você tem um poderio bélico de traficantes ou milicianos ali que dominam aquela localidade e que tem bunker naquela localidade e que precisam ser combatidos porque o Estado não pode perder a força, né? Porém, numa cidade, né, em cidades, não é uma cidade, eu não estou falando só da capital,
estou falando do estado do Rio de Janeiro, salvo uma ou outra região, num estado, né, dominado por traficantes, por facções, por milicianos. Como você agora, né, vai retomar esse território se não for através da força, não é? Uma força que ninguém quer, porque é o que eu estou te falando, aquelas paredes são tijolos, elas não são bunkers, como nós vemos lá em Israel, que o cara se protege. Não, as pessoas não têm isso. São paredes de tijolos, quando não barracos ou barracas, porque lá no final na Cidade de Deus, muitas das vezes mostra ali na beira do riozinho que tem ali, do canal madeira. Que tem, madeira e tal. Então você imagina uma troca de tiro de fuzis ali, a facilidade que um projétil de 5,56, de 7,62, ele atravessa não é? Então, como fazer? Se alguém está pensando numa solução, porque eu vou te ser bem sincero, isso que está sendo feito agora, essa tomada da área ali do Complexo da Maré, eu faço uma aposta com você, aqui para quem que estiver assistindo, que talvez daqui a 6 meses, vou jogar para frente, daqui a uns 6 meses isso não vai estar lá. Porque enquanto for matéria quente, jornalística quente, eles continuam ali, porque a Globo está em cima, porque a Record está em cima. Né? A grande mídia está em cima. A grande mídia está em cima. E hoje em dia as redes sociais também. Mas nós sabemos o que vai acontecer. Sim. A polícia sai, porque isso já é uma coisa repetida, é história repetida, é comida requentada, vamos botar assim, esse episódio que nós estamos vendo agora, não é? E o que acontece é que não vai se conseguir retomar esse território, a não ser com uma força militar muito grande. E permanecer. Entrando, invadindo, né, a casa das pessoas, certo, né, que é contrária à lei, porque você não pode sair, nem tem como sair invadindo a casa de todo mundo. Isso é. Então é uma coisa inviável. E aí eu te pergunto, como retomar o poder, né? Se ele já se deu por derrotado. Não, mas... Porque a política deixou... Olha, você observa bem São Paulo. A diferença, São Paulo é logo ali. Porra, meu irmão. O que os caras fazem em São Paulo é simplesmente não deixar criar esses aglomerados subnormais. Os que já existem, já existem. Mas se você for olhar, né, volta e meia tá passando... na televisão, que estão fazendo ordem de despejo, estão executando ordem de despejo contra um outro grupo, né, outro lugar, tal. Então tá ali. O estado de São Paulo não está deixando. Você vê quantas empresas foram embora do Rio de Janeiro por causa da violência. Nós hoje compramos as coisas mais caras aqui, os produtos básicos muito mais caros do que em outros estados, porque a violência, os caminhoneiros não querem vir para o Rio de Janeiro, é só o frete subiu muito, o seguro subiu muito. Então, a gente está falando aqui de comunidade, mas é tudo que é relativo à segurança pública, cara. Sim. Entendeu? E aí, o que vai acontecer? É só vivermos de promessa. Infelizmente, sim, o Rio de Janeiro, né? Não há solução para o que se criou no Rio de Janeiro. O que vai acontecer é que eu retomo aqui e saio. Quando eu saio... volta pior. Sabe formigueiro? Quando você desfaz ele assim, as formigas todo... Daqui a pouco o formigueiro está todo... E maior. Então, porque na verdade o que eu falei é o seguinte, não é que a força não seja necessária, eu acho que justamente isso... Com força, combate com força. Não tem, sim, não tem meio termo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não consigo aceitar o do porquê as gestões públicas, seja, enfim, todas que passaram no estado do Rio de Janeiro, acho que todas, isso aí de longa data, antes da minha existência, justamente não faz esse trabalho
da inteligência da polícia, ou não investe tanto, porque teve uns dados passados, eu lembro que eu participei de alguns fóruns, conselhos de segurança, o investimento na inteligência da polícia diminuiu, né? Depois foi retomado, que justamente começou essa crítica da inteligência, porque o policial justamente é o seguinte, eu quero que meus parentes são policiais, meus amigos são policiais, meus irmãos, né, nossos irmãos, são policiais, que ele vai enfrentar numa comunidade, de preferência nenhum fuzil, mas eu sei que tem. Ao invés de ele enfrentar 100, eu quero que ele enfrenta 50, 20. Olha onde a gente chega, né? Uhum. De ter que tentar, desejar que ele enfrente 20 fuzis. Eu, como leigo, estou colocando da seguinte forma. Será que não é um caminho justamente a gente pegar na fonte? Entende? Sim, você dá entrada desse material no Brasil? Sim, mas como você fazer? Nós temos um amigo em comum hoje que estava falando o número de policiais rodoviários que nós temos. Salvo engano, 13 mil. 13 mil no Brasil todo. 13 mil, não sei quantos mil trabalham internos. E aí... 20% trabalha na rua só. 20% desses policiais estão diariamente na rua. Para todo o Brasil. Como Realmente é que você... impossível. Cadê fronteiras? Pô, cara, nem nos países... Você vê que nos Estados Brasil Unidos... é um trânsito enorme de Você tudo. vê que nos Estados Unidos, em alguns setores, você tem aqueles muros que são, né, aquelas verdadeiras cortinas de ferro para as pessoas não atravessarem, que não entre droga por ali, mas o que mais entra é droga do México. Os Estados Unidos eles só não trazem arma do México para lá porque os Estados Unidos é um dos maiores fornecedores de arma para o mundo. Fornece até para os traficantes de droga do México. Pois é. Então, o que acontece, cara? Essa questão, acredito eu, que vai demorar, né, um bom tempo para acharem uma solução, né? Porque o Brasil, cara, é um país, como todo mundo sabe, de dimensões continentais. As fronteiras do Brasil não têm... você não tem salvo um outro, aqueles que nós mais conhecemos, né? Como lá em Foz do Iguaçu. Cara, eu estive em Ponta Porã. Ponta Porã, cara, uma cidade lá do Mato Grosso do Sul. E uma coisa que eu achei muito engraçado, cara. Ponta Porã é assim, essa rua aqui, pensa em uma avenida da largura, assim, mais ou menos as dimensões da Avenida Brasil, de largura. Uhum. Um pouco menos. Vamos botar 2, 3 pistas ali daquela da Avenida Brasil, tá? São 3 ou 4 vias, mas eu tô falando ali da principal. Sim. Cara, eu passei para o Paraguai, fui lá, tinha um shopping chamado Shopping China, se eu não me engano. Na época eu comprei mala, comprei perfume, não me recordo mais o que eu comprei lá. Foi nada de errado não, tá? Porque o outro lado é Pedro Juan Cabalheiro. Tá? Sim, sei. Mas não trouxe nada de legal não, e tudo dentro da cota. Mas eu simplesmente atravessei e vim embora. Você não tem muros na fronteira, você não tem nada. Então você não tem como impedir a entrada. Cara, são muitas estradas vicinais que passam por dentro de fazendas, que não passam pela principal. Aí você tem a Polícia Federal fazendo uma blitz na rodovia principal. Mas, cara, o que tem de fazendas lá? Enormes, coisas monstruosas, com estradas vicinais. Cara, não tem como. O caso dos aeroportos é uma outra história. Mas eu acho que o aeroporto é o que vem menos, que atravessa menos coisas ilegais, menos porcaria pelo aeroporto. O que seria possível seria fazer barreiras, aí teria um outro problema, né? Já pensa no problema também. Barreiras próximas às comunidades, mas aí ficaria uma sensação de que estou fazendo barreira aos moradores. Exatamente. Nós temos hoje...
E realmente é uma coisa que chega a ser feio, né, cara? Tem um filme francês chamado Distrito 9, se eu não me engano, tal, cara, que eu vejo o Rio de Janeiro caminhando para aquilo ali. Que é o negócio alienígena, não é isso? Acho que Distrito 9 é isso. Tem um negócio desse tal. Que chama Mas você vê, sabe, que tem as uma barreiras, que comunidade. tem, um lixão para tudo que é lado. Cara, eu não sei. Eu, sinceramente, eu vejo a polícia se esforçar. Tá? Se por um lado ela se esforça muito, ela encontra diversas barreiras. Dentre elas, falta de efetivo, falta de equipamento. Dizer que a inteligência da polícia não é uma inteligência... Não. Tenho minhas dúvidas, se alguns... porque eu vejo, por último, agora eu vi uma entrevista falando sobre os celulares nas cadeias. Aí dizendo, não, mas é bom ter o celular dentro da cadeia porque a gente pega informações. Que isso, cara? Se não tivesse lá na cadeia, não teria, só, não teria olha o que a ordem. lei diz e olha o que a pessoa está falando, sabe? E é pessoa ali que é secretaria da administração, secretaria de administração penitenciária. Pô, né? E depois tentaram se justificar, né? Com todo o respeito que eu tenho, mas pelo amor de Deus, dizer que isso é inteligência. Inteligência, dada a máxima vênia, é muitas das vezes não fazer determinadas declarações. Né? Porque que meu pai sempre me ensinava o seguinte, é melhor você ficar calado e as pessoas acharem que você é um idiota, do que você abrir a boca e provar que você é um idiota. Não é? Pelo amor de Deus, isso não cabe em lugar nenhum. Não é? Eu vejo, cara, e assim, individualmente, muitos policiais, em sua individualidade... tentam fazer seu herói. Tentam fazer quase que o impossível para trazer a segurança. Você quer ver uma coisa que acabou hoje, denominam de milícia. Antigamente, e você, da Baixada, assim como eu, você sabe, antigamente você tinha aquele policial que morava ali no bairro. Sim. Né? E os comerciantes pagavam ele para fazer a segurança da rua. Pagavam, dava lá o que podia. Esse cara se tornou, na visão do Ministério Público, um miliciano. Ele se tornou um miliciano. Coitado, ele morava naquela rua, ele não queria... Eu tive aproveitando a oportunidade, eu me lembrei aqui de que um cliente meu, ele falou, ele estava respondendo a um processo e sendo acusado de ser miliciano, lá de Magé. E aí, em um determinado momento, o promotor pergunta para ele, mas vem cá, lá existe tráfico? Ele falou, não existe tráfico. Mas ela perguntou, não existe tráfico não? Por que não existe tráfico? Ou seja, a pergunta dela era, se não existe tráfico é porque tem a milícia e a milícia não deixa estar. E a resposta dele foi a seguinte, olha, doutora, Magé tem uma coisa que falta nas outras cidades. Isso é típico de Magé. O policial que trabalha em Magé, ele mora em Magé. Se eu moro em Magé, naquela rua, passa minha mãe, meu pai, meus filhos, meus netos, eu indo trabalhar e voltar. A senhora acha que eu vou deixar ter, logo na minha rua, eu vou deixar ter boca de fumo? Eu como policial? Porque até se ele deixar, ele tá... eu vou fazer tudo para combater. Ele tá fazendo exercício, ele tá deixando de fazer a função dele. Isso aí. É lógico que eu não vou deixar ter. E eu acho que a melhor metodologia talvez fosse essa. O policial, ser policial, onde ele mora. Sim. Eu sei que muita coisa seria evitada. Exato. Do que eu conheço. Sim. Entendeu? Há um sistema... O policial tem que ser policial onde ele mora. Entendeu? Porque o professor, ele não deixa de ser professor na casa dele, não deixa de ser professor na rua dele. Entendeu? E se ele tem amor aí ao bairro dele, ele não vai deixar aquilo acontecer. O médico não deixa de ser médico. Se alguém estiver passando mal, ele vai medicar. Agora, o problema das favelas, que é onde não existe policial residindo, pelo menos até onde eu saiba nesse sentido, sim. Nunca vi. Infelizmente, brother, se o Estado, que eu
também sei que isso é ilegal e não estou aqui incentivando a fazer, porque também sei que é errado, mas só teria um jeito, cara, sabe? É de os caras entrarem à força. Os caras entrarem à força, saírem arrombando tudo que é casa, sem mandado ou com ou sem mandado, os juízes não vão dar mandados para poder entrar. Sem fundada suspeita. Dentro disso tudo, você tem algum caso, deve ter, né? Mas algum caso que você possa falar de relevância, se puder, alguma coisa se pode falar. Mas que tipo de relevância você? Não, aí você que vai avaliar. Casos que eu tenha trabalhado, que eu tenha atuado. Que tenha repercussão, que você saiba, ou também fatos de injustiça que você tenha vivenciado. Se eu for falar das injustiças que foram cometidas pelos órgãos julgadores, eu vou te falar, não vou ficar a noite toda aqui falando, e eu estou falando de injustiças mesmo, tá? Porque eu tenho clientes que foram condenados, que mereciam ser condenados mesmo, que eram culpados mesmo. Não é que eles... Eu não posso falar, não estou falando como advogado, mas dentro do Poder Judiciário, as provas ali estavam todas contra. Sim, ele tinha que tomar medidas, a pena correta, não pode exacerbar a pena. Isso. Não, e que realmente eram culpados do que fizeram. Certo. Mas eu tive uma dos que não me sai da cabeça e eu tenho comigo, que isso me machuca muito, e eu fiz o júri do caso Patrícia Scioli, e lá nós tivemos um delator, né? O delator foi o cara que foi lá, sacou da arma, descarregou a arma na doutora Patrícia, né? A doutora Patrícia Scioli. Ele foi preso, né, pelas investigações, uma investigação até muito bem feita, e chegaram à conclusão que era um grupo de policiais de um determinado GAT do 7º Batalhão de São Gonçalo. Pô, cara, esse cabo, que foi o primeiro a atirar, segundo ele, segundo a delação dele, e depois o oficial veio, que foi acusado também, foi condenado, e atirou, foi o segundo a atirar, primeiro foi o cabo e depois descarregou a pistola e depois o oficial descarregou a pistola. O próprio delator, né, confirmou que não sabia nem porque meu cliente estava sentado ali. Porque ele é inocente, porque nem no dia de serviço ele estava, não participou de nada. Não participou de nada. Não era do grupo que... Do grupo. Mas o que condenou todos eles, né? Não foi... Hoje, o juiz que atua no caso, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, que é o Dr. Jefferson, ele é desembargador hoje. Eu sentia que ele é uma pessoa, me parece, muito cristã, né? Um coração, um sentimento muito cristão, e aquele processo me pareceu que incomodava ele. Ele não queria estar ali naquele momento, mas procurou fazer tudo o que era certo. Correto. Quem condenou todos eles foi o júri. Foi a mídia. Aquela porque velha coloca condenação todos antiga. eles. Não pega-se quem. Vem cá, vamos separar o joio do trigo, vamos averiguar o que tem nas investigações, até onde você pode... Não, os policiais que mataram a Patrícia Scioli mataram, eles afirmam que mataram. Não estou dizendo que não fizeram. Aqueles que fizeram, o problema todo é quem o delator disse assim, olha... Esse não é. Esse, eu não sei nem por que ele está aqui, doutor. Ele é inocente. É dose. Ele não estava de serviço no dia, ele não... Mas, segundo a tese do Ministério Público, foi quando eles abrem mão do espólio para contratarem alguém para matar a juíza, que isso é uma tese, uma teoria, que foi formulada lá, Sendo que não teve contratante, porque eram eles mesmos que fizeram o serviço. Foram eles mesmos que fizeram o serviço. Então não tem essa de... E o que o cara falou, ninguém quer se meter nisso. Vocês estão malucos, você está maluco, oficial. Fazer um negócio desse. Segundo, o delator do fato. E esse jovem, soldado, ele foi condenado. Ele foi condenado pelo júri. A ponto de alguns repórteres da empresa falar, doutor, o que aconteceu dentro daquela sala de votação, da sala secreta? Que todo mundo já estava aqui, pelo menos um vai ser absolvido. Eles vieram me perguntar,
Foram jurados e as reportagens. Vocês fizeram a cabeça do júri. Brincadeira. Entendeu? É complicado. Eu atuei em vários outros casos. Operação Dedo de Deus, Operação Duas Caras, Operação... E foram várias. Aquela dos militares, não sei se você vai se recordar, dos militares do Exército que pegaram 3 jovens do Morro da Providência e supostamente teriam entregas no Morro da Mineira. Sim. Ali, graças a Deus, todos foram absolvidos, conseguimos a absolvição de todos eles. Só ficou para ser julgado o tenente que, por uma questão sanitária, não foi julgado, porque parece que ele pancou, velho. Entendeu? Eu não sei porque eu também eu nunca fui advogado dele, né? Mas todos os outros, eram 11, 10 foram absolvidos. Só eram 2 para ir a júri, no caso foi o meu cliente, o sargento, e o tenente ficou para ser julgado ainda, entendeu? Mas não se sabe quando será julgado. Ele provavelmente deu uma surtada. Mas foram casos que marcaram realmente, que foram midiáticos e foi nos júris memoráveis. Mas me incomoda muito quando eu sei que um cidadão qualquer, né, ele é condenado não com base nos autos, mas com base no que a mídia fala. Perfeito. Tem muito juiz que ele não quer botar a cara, não quer aparecer, né, não quer mostrar que seja um cara justo, porque ele tem medo de ser punido socialmente. Não pela só mídia. Socialmente, até pelo próprio Poder Judiciário. Sim. Porque vai ser cobrado. Correto. Entendeu? Meu amado, encerrando aqui o nosso bate-papo, muitíssimo obrigado. Prazer estar comigo. Muito obrigado pela Heineken gelada. Me convide outras vezes. Vou convidar mesmo, porque tem outros bate-papo olha, aí. Tá muito boa a cerveja tá gelada, né? Que bom. Muitíssimo obrigado, sabe, na admiração que eu tenho pela sua pessoa e admiro a sua conduta profissional. Muito obrigado, meu. Né? E justamente a Baixada Fluminense dos Caxias tem que ter orgulho, porque nós temos, eu sempre falo isso, né? Temos grandes nomes em todas as áreas. Temos que começar a valorizar mais a nossa prata da casa. E agora eu pedi para você deixar a sua mensagem final aí, né? Eu sei que o mundo é meio sem esperança, mas mesmo assim, tentar pensar fora da caixinha, o que você deixa aí para essa galera? Bom, minha mensagem final é: seja feliz. Pense no próximo. Tenha amor no coração sempre. Pense que o mundo só está do jeito que está, não é? Por falta de amor. Por falta de amor. Esses problemas sociais todos que nós vivemos é falta de fraternidade, não é? Que o grande mestre Jesus sempre veio para pregar, né? Pregar o bem. E eu não estou aqui falando de religião. Perfeito. Eu estou falando das mensagens. Então, eu quero aqui agradecer a vocês, né, que me deram essa oportunidade de poder usar da minha voz, transmitir um pouco da minha vida, essa vida, né, que eu levo, né? E lembre-se sempre, se o dono da casa soubesse o dia do ladrão, ele estaria sempre atento. Muito obrigado aí, meu irmão. Obrigado. Minha gente boa, mais um Pensando Fora da Caixinha. E você nunca mais pensará igual.